Pode assentar, por favor. Eu ouço falar em missões, o meu coração ferve. Foi uma das coisas que eu mais fiz na minha vida. E então, ao ouvir falar disso, é muito empolgante. Deus abençoe os irmãos lá e a gente aqui. Irmãos, o pastor Davi está falando conosco a respeito das igrejas da Ásia. E me coube a igreja de Pérgamo. Então eu peço que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Hoje foi só Apocalipse aqui, hein? Ei, Jesus, volta logo. Maranata. Apocalipse 2, de 12 a 17. Deixa eu pegar minha Bíblia de bolso aqui para facilitar. Quero pedir a você que não feche a sua Bíblia durante a exposição da palavra. Nós vamos precisar que você acompanhe aí nosso desenvolvimento. Acharam? Amém? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim, tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou se não, virei a ti em breve e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Meus irmãos, eu procurei dividir essa nossa conversa de hoje em 2 partes. Na primeira parte, nós vamos nos ocupar de falar da igreja de Pérgamo. E eu já quero começar chamando a atenção de cada um de nós para o seguinte fato. Não apenas essa igreja de Pérgamo, mas todas as outras, as que o pastor já trouxe aqui, as que virão posteriormente, são 7. Cada uma delas, segundo alguns teólogos, indica um período da história da igreja. Mas só que com relação à igreja de Pérgamo, eles colocaram uma data, eles arbitraram uma data que eu, particularmente, acho um tanto quanto difícil. Porque, pelo conhecimento que se tem da história da igreja, lá pelo ano 300, 330 da era cristã, não havia possibilidade da igreja ter esse tipo de desempenho que o texto bíblico está mostrando. Por quê? Havia algumas razões, e há algumas razões para eu afirmar isso a vocês. A primeira delas é que nesse período a igreja estava sofrendo uma perseguição muito grande por parte de Roma. Para quem estuda história, para quem gosta de história, Roma trouxe, em todo o transcurso do seu império, perseguições tremendas, não apenas contra a igreja, mas contra todos aqueles que falavam contra ela. E o interessante é que os reis de Roma, eles tinham um mandato pequeno. A gente vai pensar aqui numa rainha Elizabeth, né, que está lá com
quase 100 anos de idade, 90 e tantos anos de idade, e já reinando há não sei quantos anos. Aqui não acontece isso, em Roma não acontece isso. Os reinados são pequenos. E há, me parece, uma preocupação muito grande entre eles de fazerem uma competição para ver quem é pior. Quem é mais bravo, quem é mais rude, quem é mais rústico, quem é mais violento, quem mata mais, quem manda mais para as arenas, para o Coliseu, etc. E a igreja está inserida nesse contexto, sofrendo absurdamente nessa era que os teólogos afirmam que a igreja de Pérgamo representaria, segundo os seus estudos. Na verdade, e eu quero aqui já começar a tratar disso, Pérgamo é uma igreja interessante pelo fato de que ela fez parte do trabalho do apóstolo Paulo quando esteve na Ásia Menor. É possível que ele tenha estado lá, e a gente vê isso lendo Atos, capítulo 20, versículo 31, e vamos descobrir lá que Paulo esteve naquela região por mais de 3 anos. Aí entra Éfeso e outras igrejas das quais ele participou, coisas que ele fez, e que durante esses 3 anos ele teria evangelizado também a cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, como as outras que são por lá. Paulo, na sua 3ª viagem missionária, no espaço aí de 2 a 3 anos, diz a palavra lá em Atos 19:10, o seguinte, eu transcrevi aqui para a gente pensar um pouco. Todos os que habitavam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Quem escreveu isso foi Lucas, referindo-se a Paulo. Portanto, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que Paulo teria sido um dos evangelizadores de Pérgamo. Um parêntese aqui. Quando nós ouvimos falar aqui em missão, ouvimos falar aqui em apostolado, não é? A gente pensa numa coisa muito séria, que é a questão de que, para se exercer o apostolado, ou para se exercer a missão, as duas palavras são iguais, apóstolo e missionário, a palavra é a mesma. Apóstolo lá no grego e missionário, ou missionário no latim, missionarium, lá no grego, apostolai, são a mesma coisa, significa mensageiro, significa embaixador, enfim. Quando a gente pensa nisso, nós temos que estabelecer que o missionário não é aquele sujeito que vai, se planta no lugar e fica quietinho lá, funda uma igreja, forma uma igreja. A gente já ouviu aqui o presbítero Paulo falando sobre construir templo, e aí se vai construir um templo. Não. Esse não é o missionário, esse não é o apóstolo. O apóstolo é aquele que vai e faz o que o apóstolo Paulo fazia. Começa o trabalho, prega a palavra, reúne um grupo, evangeliza esse grupo, começa a batizar esse grupo. Quando esse grupo toma corpo, ele chama um pastor e está aqui. Eu vou para frente. Quanto tempo fica um apóstolo no lugar? 2 anos, 3, no máximo 3 anos e meio. Isso no sentido bíblico. Vem de encontro ao que nós temos visto e ouvido no nosso mundo do século 21. Hoje, os grandes, entre aspas, líderes, entre aspas, evangélicos, se intitulam apóstolos, sem nunca terem saído para fazer coisa alguma, a não ser presidir ou conduzir um trabalho. Eu conversei recentemente com um sujeito aqui de Santo André que se diz apóstolo. E nós entramos numa discussão muito séria, muito forte, tanto teológica quanto prática, ao ponto de ele dizer para mim assim: eu não sou apóstolo para pregar a ímpios, eu sou apóstolo para pregar a crentes. Se é apóstolo para pregar a crente, sabe quando esse sujeito é apóstolo? Nunca. Jamais. Então a gente tem que tomar cuidado e pensar nisso. O apóstolo Paulo tinha por estratégia fazer essas coisas. Ele ia, permanecia no lugar durante um período curto, 2, 3 anos, 3 anos e meio no máximo, estabelecia a igreja e partia para outra. Foi dito aqui hoje que o apóstolo Paulo foi um grande evangelizador, e de fato foi, que ele queria chegar aos confins da terra, e chegou. O apóstolo Paulo, num ministério de 30 anos, evangelizou
o que o mundo hoje ainda não recebe de evangelismo por grandes nomes aí. Primeiro, porque ele não fazia grandes concentrações. O evangelho de Paulo era um evangelho pessoal. A gente pensa assim, vamos fazer uma grande concentração. Aonde? Vamos aí achar uma cidade qualquer. Aí vamos lá, pegamos uma capital qualquer, vamos lá, fazemos uma grande concentração. Terminada essa grande concentração, e os nossos pregadores aí estão fazendo isso muito hoje, para onde vão as pessoas que eventualmente se convertam? Nós vamos encaminhar para qualquer igreja. Não é assim. Se eu fizer isso, eu já preciso ter um lugar para pegar essa gente e falar, vai servir a Cristo? Vai, agora você precisa ser discipulado. E para ser discipulado, você precisa de alguém que te acompanhe. Então vamos encaminhar para um lugar, e nesse lugar nós vamos discipular. Era o que o apóstolo Paulo fazia. Então, a igreja de Pérgamo está inserida nesse contexto. Contexto de um apóstolo Paulo que pregou lá durante mais de 3 anos, e fez uma obra que acabou trazendo muita preocupação para as pessoas. Por exemplo, tem lá um ourives chamado Demétrio. Esse Demétrio, na Ásia Menor, e provavelmente em Pérgamo, ele diz uma frase que é interessante com relação ao trabalho que Paulo está fazendo. Ele diz o seguinte, bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Isso está lá em Atos 19, 26. A grande preocupação dos primitivos não era falar contra pessoas, não era discutir a vida particular deles, mas discutir a vida espiritual. E uma grande preocupação do apóstolo era dizer que os deuses que eles faziam com as mãos, a idolatria que eles praticavam, não era coerente, não era concedânea com a palavra de Deus. E aí, isso trazia confusão, porque algumas pessoas criam e largavam essa idolatria, e a igreja começou a tomar forma, a tomar corpo nessa ocasião. Outra coisa que eu gostaria de falar rapidamente com vocês, é que Pérgamo era uma cidade muito idólatra. Na cidade havia um grande altar a Júpiter, esse nosso satélite aí, que eles chamavam de Zeus, que era um dos deuses do Pantenon grego, não é? Que às vezes a gente ouve aí falar, olha, vamos falar sobre Zeus, sobre esse, sobre aquele, Apolo, não sei o quê, e as pessoas põem até nome nos filhos, né, dessas divindades malucas aí, e fica um problema sério, porque o sujeito leva isso para o resto da vida. Como judeu, eu acredito, como os judeus creem, que o nome diz da sua personalidade, né? Se o sujeito tem o nome de Zeus, é complicado. Por exemplo, eu vejo as pessoas pregarem sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu fico horrorizado. Meu Deus, esse nome não é o nome desses meninos, o nome deles é outro, não é? Esse nome é o nome babilônico, de deuses babilônios, não é? E aí, de repente, nós estamos dando para Sadraque, Mesaque e Abdenego, e eu encontrei um pastor Mesaque esses dias, falei, misericórdia, nome de demônios babilônios, quando na verdade o nome deles não eram esses, né? Mas isso é outra história, para outro dia. Que mais? Eles tinham também templos dedicados ao imperador romano, que precisavam estar bem com o imperador, a deusa Atena, a Dionísio, a Esculápio, ao deus da cura, e vai por aí afora, né? Esse deus da cura era identificado por uma serpente, então por isso, essa preocupação do ourives. Esse Paulo está dizendo que esses deuses nossos aí não valem nada. Parêntese, o que é que você está falando para as pessoas que você evangeliza? Aquele que está acendendo uma vela para o diabo na sexta-feira e no domingo vem para o culto. O que você está dizendo para ele? Vamos pensar, né? Aquele que durante a semana faz um bocado de bobagem, fala um bocado de bobagem, comete um bocado de pecados, no domingo vem para a igreja para se limpar, e você sabendo disso, o que você tem falado para ele? Pensar, pecado é pecado, não tem tamanho. Se eu erro algo tremendamente grande, que tira o meu foco da presença de Deus,
esse pecado tem o mesmo valor daquele pecadinho, daquela mentirazinha que você contou lá no banco para consertar um erro seu. Ou que você contou lá para o seu chefe, porque chegou atrasado. Aliás, nós temos histórias, eu fui chefe de departamento pessoal, a gente tem histórias fantásticas aí, de gente que mata a sogra todo dia, uma vez por mês mata duas avós, o avô morre no mês seguinte, morre tia, e quando você vai ver, está todo mundo vivo e o camarada jogando bola no final de semana com os amigos. Tão grave quanto este, digamos, pecadilho, são todos os outros. Absolutamente iguais. E aqui a gente percebe que Jesus fala com o líder e fala de uma forma tremenda com ele. E fala com ele do mesmo jeito que ele falou lá no Velho Testamento, por exemplo, com relação ao sacerdote Eli, em 1 Samuel 3, de 11 a 14. O sacerdote Eli, com a família, estavam errados. Estavam cometendo erros tremendos. Os meninos lá, os filhos do sacerdote, que eram sacerdotes também, eram levitas também, não é? Parêntese de novo. Levita não é só quem toca aqui não, tá? Presta atenção. Levita é quem cuida do templo de uma forma geral, inclusive o sacerdote. Então o nosso pastor aqui é um levita. Não são só os músicos não. Quem inventou essa história inventou errado. Muito cuidado. Pois bem, os filhos do sacerdote, quando alguém levava uma oferta, a oferta era assim: você leva um carneiro, você leva um boi, você leva um cabrito, você leva um animal qualquer que você vai oferecer em sacrifício. Esse animal é degolado em cima do altar, tira-se o sangue, abre-se esse animal, tira-se as vísceras, separa-se a gordura, isso tudo vai queimar. A carne, sacerdote, é a comida dele. O que esses meninos faziam? Ao invés de esperar o sumo sacerdote fazer a divisão, eles iam lá com os garfos desses que o churrasqueiro usa e espetavam a carne, saíam com a carne e iam embora. Roubavam o próprio pai, roubavam o templo, roubavam o sacrifício, roubavam a oferta e levavam embora. Bom, Deus precisa falar com ele. Vai falar com ele? Não, falou com Samuel, um menino que está lá dormindo no templo. E diz: Samuel, vai lá e fala com o sacerdote. Eu não vou falar com ele. E diz para ele o que está acontecendo. E diz para ele que ele vai ter problema. O recado foi tão violento, tão premente, tão rápido, tão urgente, tão seguro, que o sacerdote caiu da cadeira e morreu, batendo a sua cabeça no chão. Davi foi usado por Deus para falar com Saul. Deus não falou com Saul. Falou através de Davi. Deus não falou com Saul diretamente, falou através do próprio Samuel. E essas pessoas, está isso lá em 1 Samuel também, mostram para a gente que quando Jesus diz assim, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, é porque o anjo ainda estava em pé. Se esse anjo tivesse caído, não falaria com ele. Outra coisa, ele diz aí no versículo 12, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. O Senhor Jesus, ele emprega para se identificar alguns títulos, algumas atitudes que ele toma, que são importantes. Nesse caso, ele se coloca como alguém que tem uma espada. Essa espada, Paulo fala sobre ela lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Ele fala que a espada é a palavra. E aqui eu tenho que pensar um pouco. Se há uma espada, se Jesus diz assim, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, de 2 gumes. Ele está dizendo que o detentor da palavra é ele, não sou eu. O detentor da palavra é ele, quem fala é ele, não sou eu. Quem fala é ele através do Espírito de Deus, não eu através do meu espírito. O que é que eu sou nessa história toda? Vaso. Só isso. E olha que eu disse, só isso. Um vaso, senhores, não vale pelo fato de ser vaso. Um vaso vale pelo que ele tem dentro. Se o seu vaso está cheio de Deus, aleluia. Se o seu vaso está cheio de orgulho, vamos começar a repensar.
Não adianta você bater no peito e dizer, eu sou vaso. Porque eu quero saber o que você tem dentro. Eu preciso saber o que há dentro de você. Lembra daquela mulher do capítulo 4 de 2 Reis? A viúva de Sarepta. Quando o profeta Eliseu mandou ela procurar vasos, que tipo de vaso ele pediu para ela trazer? Vazios. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que eu estou vazio e que preciso ser cheio de alguma coisa boa. Então eu estou na casa de Deus e eu tenho que chegar aqui vazio, não chega cheio não. Porque se você chegar cheio não cabe mais nada. Nada. E você vai sair do jeito que entrou. Venha vazio. E encha-se da presença de Deus. Aleluias. Muito bem. O Senhor então emprega esse título para ele e diz que isso é a ação da palavra dele na vida das pessoas. Ora, quando você vem com o seu vaso vazio e você é cheio da palavra, você sai daqui com a vida transformada. Eu posso aqui fazer firulas, usando a psicologia, usando o poder de persuasão, usando o poder de manipulação, eu posso fazer coisas aqui extremas, tremendas. Usando técnicas de parapsicologia, eu posso fazer coisas tremendas aqui. Mas sabe o que é que vai resultar nisso? Nada. Você vai sair daqui eufórico, vai para casa eufórico, e amanhã você está deprimido de novo. Sabe o que é que vai mudar a sua vida? Você se encher da palavra. Da totalidade dela. Não é de um pouquinho, não. Ah, o Senhor mandou curar, então vamos curar. E agora é cura, 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 cura. Está todo mundo curado. Não é só isso. Ele quer curar a alma também. Ele quer curar o espírito também. E para que isso aconteça, o vaso tem que estar vazio. Para não acontecer o que está acontecendo na igreja de Pérgamo, que deixou passar a oportunidade de servir a Deus adequadamente. Encha-se da palavra. Às vezes eu venho para a igreja e falo assim, hoje eu vou cantar, eu sou músico também. Aliás, achei interessante os musicistas aqui, os varões cantando, perdeu-se o playback, eles correram. Gente, boa é boa mesmo, parabéns. Vieram aqui e deram conta do recado, maravilha! Mas isso só não basta. Precisa ser cheio da palavra. Aleluia. Outra coisa que eu quero trazer à memória de vocês. O texto aí fala que a igreja de Pérgamo abraçava a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, e que essas doutrinas deveriam ser deixadas de lado, e que elas não fariam parte da orientação de Jesus. E aí Jesus manda que eles façam o quê? Se arrependam. E Jesus revela essa igreja como aquele que tem a espada de 2 fios, e essa espada de 2 fios, que é a palavra de Deus conforme Efésios 6:17, vai dizer para mim o seguinte, é com ela, e tão somente com ela, que eu vou trabalhar as diferenças e trabalhar as heresias. Não tem como fazer de outro jeito. Você pode fazer 4 anos de teologia, você pode fazer mais 2 anos de pós-graduação na área, você pode fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, fazer cursos no exterior, ter viagens homéricas para Israel para ver a arqueologia. Pode fazer o que você quiser. Se você não deixar a palavra entrar no seu coração, você vai ter só intelectualidade. E quando você tem só intelectualidade, não tendo o Espírito de Deus na sua vida, sua palavra é vazia. Os objetivos não são alcançados. As pessoas não mudam. E aí, você vai entrar na conversa de qualquer um. Balaão, que está aqui exemplificado, é aquele sujeito que queria que Balaque pervertesse uma ordem de Deus com relação a Israel. Vai lá e profetiza contra eles. Ele ia, não conseguia. Voltava. Você não profetizou. Vai, volta. Aí levanta-se uma jumenta, fala com o menino e fica aquela coisa terrível. Só que Balaão não desiste. Quero que você saiba. O mundo não vai desistir de você. Pior, o diabo também não.
Meu Deus, então eu estou perdido? Não, você está debaixo do sangue de Cristo. O que vai acontecer é que debaixo do sangue de Cristo você vai ter condições de dizer não a Balaque. Vai ter condições de dizer não a Balaão. Os nicolaítas que ele fala aqui é uma seita. Veio lá de um tal de Nicolau. Não aquele Nicolau que a Igreja Católica santificou, não, um outro. Um Nicolau que era crente. E aí você precisa tomar cuidado de novo. O camarada era crente, era da igreja, participava dos cultos, era uma bênção. E tornou-se uma besta. Por uma razão muito simples. Ele começou a trazer para o Evangelho coisas que não diziam respeito ao mesmo Evangelho. Por exemplo, ele dizia que você pode servir a Deus tranquilamente, no domingo vir ao culto, mas durante a semana, se alguém te chamar lá para o centro espírita, você pode ir lá, não tem problema nenhum. Ele dizia que se você tiver qualquer comprometimento com as coisas lá do mundo, as coisas de fora, as comodidades normativas, as modas e etc. lá do mundo, você podia ter tranquilamente. Todo mundo faz, você pode fazer, desde que você estivesse servindo a Deus. Eu não sei, mas me parece que essa conversa é meio moderna, é meio presente, não é? Feeling de Deus, aquela necessidade que ela tem de representar o reino de Deus na terra. O presbítero Paulo disse que a igreja não erigia templos, ela preparava pessoas para serem salvas. A igreja está perdendo esse feeling, meio nicolaíta, de dizer que pode fazer o que o mundo faz tranquilamente, que não tem problema. E eu quero pedir aqui que vocês me perdoem, eu não vou adiante com essa conversa, porque senão a gente pode acabar falando muita coisa que vem sendo falada aqui na igreja o tempo todo. O que nós precisamos entender é que essa espada de Deus, e essa palavra de Deus que corta pela raiz as heresias, ela tem como finalidade levar as pessoas a terem um encontro real com Deus. Não importa o que ele pense. Outra coisa que sai no versículo 13. O texto diz o seguinte: eu sei as suas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Misericórdia. De repente acharam um lugar onde Satanás plantou seu trono. Como é que é isso? Bom, vamos começar pensando o seguinte. Com licença, eu vou abrir esse negócio aqui, senão não dá. Abriu, irmão. Tomei um banhozinho aqui, mas tudo bem. A água faz bem para a saúde. Muito bem. A cidade de Pérgamo era a habitação do diabo por quê? Nós falamos aqui no começo que ela tinha uma série de templos lá. E esses templos, eles eram dedicados a deuses impuros, ao imperador, a Zeus, a Atena, e vai por aí afora. Muito bem. O que acontece? Os crentes lá, infiéis, misturavam-se com essas pessoas, com o mundo, e com isso trouxeram para dentro da igreja o trono de Satanás também. 1 Timóteo 4,1 fala disso. Eles trouxeram para dentro da igreja o mesmo trono do diabo que estava lá fora. Então eu volto a dizer a vocês, e aqui vai como lição para a gente: não dá para nós servirmos a Deus com o olho no mundo. Não dá. Os jovens vão ver que as meninas do mundo são lindas, fantásticas, maravilhosas, mas elas têm uma qualidade que as meninas da igreja não têm. São volúveis, são levadas pela vaidade humana, não querem nada mais sério. Os nossos jovens às vezes saem da igreja e vão namorar lá no mundo porque há uma facilidade, os namoros lá são mais light.
De repente querem trazer isso para cá. E o que fazem lá querem fazer aqui. Isso é trazer para dentro da igreja o trono de Satanás. Lá fora o mundo tem ídolos, muitos deles. Ídolos no esporte, não é? Ídolos na música, ídolos sociais. Para gente que gosta de ler e tem contato com alguns intelectuais por aí, líderes ou ídolos intelectuais. Aquele, Eu estava no Nordeste, lá em Petrolina, participando do lançamento de um livro. Minha esposa me acompanhava no evento. E eu não sei se ela prestou atenção. Mas todas as pessoas que usavam a palavra, eruditos, sábios, professores universitários, sabe, gente com o nariz aqui em cima, exaltavam, enalteciam. Está aqui o doutor fulano, nosso isso, nosso aquilo. Ídolos. E às vezes a gente traz isso para a igreja. Eu só vou ser curado se o pastor do Chapéuzão orar por mim. Eu só vou ser abençoado financeiramente se eu participar da reunião dos empresários. E lá o bispo trouxer a bênção de Deus para mim. O louvor só é bom se a cantora fulana de tal for representada aqui. E às vezes você pega gente cantando, né, com o playback, a voz é igual. Eu participei de um grupo musical, não vou dizer onde, é aqui em Santo André, mas eu vou ficar quieto, né? Que ele se dizia cover de um outro grupo musical. E era interessante porque eu tocava nesse grupo. E um dia disseram que nós íamos tocar uma música desse grupo que eles se diziam cover, que tinha um acordeon, era um tango. Estou quase contando o nome do conjunto. E aí eu peguei aquele acordeon, aquela sanfona, abri para lá e para cá, ouvi, e aí comecei a improvisar em cima. O líder do grupo disse, para. Você tem que tocar exatamente como eles tocam, senão não vale. Ídolos. E aí eu fiquei bravo, não é? Como? Por que tem que ser igual? Por que eu não posso improvisar? Porque tem que ser igual. Ídolos. Ídolos. E nós trazemos isso para dentro da igreja e vem junto com isso o trono do capeta, o trono de Satanás. Irmãos, queridos, Igreja de Cristo Pentecostal, Jardim do Estádio, Jesus precisa ser glorificado na igreja em primeiro lugar. O diabo não pode ter autoridade nem premissa sobre nenhum de nós. Porque nós estamos aqui não para adorar homens, pessoas, figuras. Estamos aqui para adorar a Cristo. E o grande problema da igreja de Pérgamo era esse. Eles estavam lá com o diabo dentro da igreja, porque valia tudo, traz o mundo, põe para cá, não tem problema nenhum, está tudo certo. E não estava tudo certo. A cobrança de Deus, a cobrança de Jesus em cima deles foi muito grande. Há aqui uma questão interessante, que está lá no versículo, que está tratando lá no texto, sobre a figura do Antipas. Cadê onde é que está o versículo que eu não estou achando aqui? Bom, o Antipas, diz o texto aí, ainda nos dias, não é? De Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas, ele dá testemunho de Deus aos homens, mesmo morrendo. Aqui eu quero fazer menção a vocês do que nós ouvimos dia desses aqui com o pastor Robert. Ele falou da história da igreja.
da nossa igreja. E ele falou de um homem que fundou essa igreja. E esse homem não está mais vivo. Esse homem morreu. O Antipas morreu. Quando alguém morre, tem que deixar um legado, uma história. O homem vai, a história fica. O homem vai, os seus legados persistem. Esse Antipas não se preocupou em deixar uma casa para os filhos, uma herança a ser partilhada na justiça. Isso só dá briga. Esse Antipas não se preocupou em deixar automóveis de luxo, carros rápidos. Ele se preocupou em deixar um testemunho. E aqui eu tenho que pensar um pouco. Quando eu ouço bons conselhos, esses bons conselhos precisam fazer parte da minha vida ad eternum. Eles precisam me acompanhar. Ah, mas o sujeito morreu, agora os tempos são outros. Deus continua o mesmo. Não mudou. O pessoal está querendo mudar o Brasil, mudar Santo André, mudar São Paulo, mudar. Deixa onde está. Porque Deus não muda e é Ele que trata as coisas. O Antipas deixou um testemunho de persistência. E se não fosse esse testemunho, provavelmente a igreja de Pérgamo teria se corrompido muito mais. Mas ele deixou uma história, um legado. E eu quero ampliar essa ideia. O legado que se deixa é o que vai falar da gente no futuro. Depois que eu morrer, eu não vou mais ouvir falar no meu nome. Mas as coisas que eu falei, as coisas que eu plantei, as coisas que eu disse, essas coisas vão continuar. Que história você quer para o seu futuro? Você quer ser lembrado como o quê? Pensa nisso. Nós ouvimos aqui dizer que a historicidade da igreja está sendo abalada por atitudes, atividades que são alheias àquilo que pensava o seu fundador, o seu pai. O pai foi, mas a igreja continua. Como é que nós estamos vendo isso? Como é que nós estamos vendo também a continuidade da nossa casa, da nossa família? De repente a gente criou os filhos na igreja e eles não estão mais. O que a gente está fazendo para mudar isso? De repente o seu filho não está mais na igreja e te convida para fazer alguma coisa errada. Você vai junto? Eu tenho que trazer meu filho. Estou seguindo o conselho do apóstolo Paulo. Me fiz de tolo para trazer os tolos. Me fiz de pecador para trazer os pecadores. Se fazer de não é fazer o quê? Posso até estar junto, mas eu vou ser o servo de Deus que sempre fui. É isso que nós temos que pensar. Essa testemunha aqui, ela tem uma conotação interessante. Filipenses 1,16 trata dele. O nome Antipas significa contra todos. O apelido que ele tinha, porque era aquele camarada contra tudo. Vai entrar um mundo aqui, sou contra. Vamos trazer aqui o ecumenismo, sou contra. Nós vamos ser iguais à igreja, sou contra. Antipas, antipático. Perceberam? Antipático. E a gente tem que pensar muito nisso. Outra coisa, segundo a tradição, Antipas foi colocado num boi de bronze oco, e esse boi foi levado ao fogo até ficar vermelho. Será que ele morreu? E aí vem essa fala de Jesus dizendo que ele é exemplo. Será que nós podemos ser, como ouvimos domingo passado, fiéis até a morte? Ou não? Será que a gente pode ser fiel até a morte? Mateus 5, capítulo 5, versículo 10 e 11, trata do combate à apostasia. E a gente acaba entendendo uma coisa muito interessante. Quem combate a apostasia, ou seja, doutrina errada, heresia,
quem combate nunca é bem visto. Ele sempre vai ser perseguido. Sempre vai ser perseguido. Em Mateus 5, 10 e 11, Jesus disse que eu tenho que ficar preocupado, que eu sou bem-aventurado quando eu for perseguido e injuriado por causa do seu nome. Não por causa de erros, pecados meus, mas por causa do nome dele. A igreja de Pérgamo, ela pegou todas as heresias da época e se tornou tolerante a ela. Quer ver? No versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Em Éfeso, a gente vai encontrar uma coisa só que transmite lá a insegurança diante de Deus. Em Pérgamo, o problema não é só a apostasia aberta. É muito mais do que isso, é o ecumenismo. Eu não sei se você tem pensamentos ecumênicos, mas a Bíblia diz que não pode haver aliança entre a luz e as trevas. Paulo falou sobre isso lá em 2 Coríntios 6. Ele fala do jugo desigual, e a gente só usa isso quando vai falar para os casais que o menino está na igreja e arruma uma menina fora, ou vice-versa. Olha, irmão, o jugo desigual. Nós temos que parar para pensar que muitas vezes o nosso comprometimento político, o nosso comprometimento social, o nosso comprometimento moral, o nosso comprometimento religioso lá com as coisas do mundo, com quem anda por lá, faz as coisas de acordo com o que eles pensam e não de acordo com o que a palavra diz. Esse ecumenismo vai trazer para a gente, para dentro da igreja, o trono de Satanás. Alguns anos atrás, aqui em Santo André, houve um movimento aí para se tratar do desarmamento. À época, eu trabalhava na Câmara Municipal. E eu fui destacado para ser representante. Eu não era vereador, não, eu era assessor de imprensa. Eu fui destacado para ser representante dos evangélicos para tratar do desarmamento. Acho que foi 2002, 2003, se não me falha a memória. Muito bem. À mesa nós tínhamos o bispo diocesano de Santo André. Nós tínhamos algumas figuras políticas, mas nós tínhamos também o dirigente dos centros de Umbanda do estado de São Paulo e outras pessoas ligadas a Seixo Noyer e outras religiões. Essas pessoas foram tendo palavras que eram discutidas pelo plenário. E quando chegou a minha vez, a minha palavra não foi para defender ecumenismo, nem nós estamos todos aqui irmanados, foi para dizer, o Evangelho de Jesus Cristo diz que nós precisamos ter uma conduta diferenciada. Se os homens deixarem Jesus fazer uma obra na vida deles e deixarem as suas mazelas, os seus percalços, suas dúvidas, suas dificuldades e permitirem uma obra plena de Deus na vida deles, o mundo não precisa se preocupar com armamento ou desarmamento, porque quem vai governá-los vai ser o próprio Jesus Cristo. O bispo olhou para mim, os demais olharam para mim, e aí? Eu não me preocupei com a reunião ecumênica, eu me preocupei em falar do meu Jesus e quanto ele pode libertar as pessoas. Falar de ecumenismo é nós pegarmos os nicolaítas e trazermos eles para cá. Pegarmos os gnósticos, os agnósticos, os espíritas, trazermos eles para cá. Darmos para eles a oportunidade de colocarem aqui as suas ideias. Vocês sabem por que o islamismo está crescendo assustadoramente? Porque eles não permitem miscigenação, eles não se misturam. Tem uma enquete aí, uma pesquisa, dizendo que os evangélicos têm crescido muito. E eu fico preocupado com isso. Olhando para Pérgamo, eu fico preocupado com isso. Se Jesus vier hoje, quantos desses evangélicos serão arrebatados? Fui fazer um lançamento do meu livro numa igreja em 2012. E o meu livro trata de escatologia, arrebatamento de igreja, apocalipse, etc.
E quando terminou, o pastor da igreja, e nós estávamos com a igreja lotada, muita gente, não me recordo, mas beirava 1000 pessoas. O pastor me fez uma pergunta indigesta. Se Jesus voltar hoje, pastor Alberto, dessa multidão que está aqui, quantos por cento o senhor acha que vai ser arrebatado? Eu disse, pastor, me desculpe, mas para fazer uma conta bem simplória, se Jesus vier hoje, 80% de quem está aqui fica. É assim grave? Eu digo, é assim grave, muito grave, porque nós estamos trazendo para dentro da igreja um mundo, e não há como Deus imiscuir-se, andar junto com o mundo. Ele não se mistura com o pecado. Lembram de Jesus na cruz? Quando o peso do nosso pecado caiu sobre ele, seu sangue derramando, trabalho de remissão do homem sendo efetuado, o cheiro do pecado, a presença do pecado, fez com que Deus se afastasse dele. E ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Vamos pensar nisso, irmãos. A igreja de Pérgamo nos ensina isso. Tem muito mais coisas que eu poderia dizer aqui. Eu vou passar adiante para nós terminarmos. Meu tempo está terminando. Nós precisamos entender que lá no fim do texto, Jesus faz algumas promessas aos vencedores da igreja de Pérgamo, e que não serão muitos. Primeira promessa, está aí no texto. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Quem conseguir suplantar todas essas coisas, quem conseguir andar perfeitamente com Cristo, permanecer na presença dele, vai participar de um banquete no céu, onde Cristo vai partilhar, não o pão, não o vinho, como às vezes a gente pensa. Ah, nós vamos comer pão, vinho. Não, ele vai partilhar da sua natureza. Você chega lá sem ser eterno, partilha da natureza de Cristo e passa a ser eterno. Você chega lá com a perspectiva de morte, você partilha do pão de Cristo e você passa a ter a perspectiva de vida. Você chega lá pensando em viver 80 anos, lá ele diz, não, meu filho, você está equivocado, aqui você vai viver eternamente. Você chega lá com a perspectiva de estar num lugar lindo, gostoso, tranquilo, tocando uma harpinha, voando nas nuvens brancas. Ele diz, não, meu filho, aqui você vai ser ministro do meu reino, da minha glória. E as pessoas vão ver isso. Quem vencer vai ter isso de Deus. A promessa para a igreja de Pérgamo aplica-se a nós. A segunda promessa que ele faz para a igreja de Pérgamo é que ele vai dar uma pedra branca. E na pedra vai estar escrito um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Sabe o que é essa pedra branca? Vamos pensar um pouquinho. No passado, as pessoas recebiam uma espécie de... Não seria um diamante, seria mais como uma pérola branca, por algumas razões. Uma pérola valiosa por algumas razões. Recebia uma pedra branca os que eram absolvidos em processos penais. Você não foi condenado? Não. Está aqui a recompensa. Recebiam pedras brancas os escravos libertos. Está liberto, está alforriado. Está aqui a prova, uma pedra branca para você. Recebiam pedra branca um vencedor de qualquer
como hoje se recebe aí na Olimpíada, na Paralimpíada, se recebe medalha de ouro, prata, bronze. O sujeito venceu no atletismo, num jogo, numa luta, pedra branca. Recebia uma pedra branca quem fosse participar de uma festa. Era como se fosse um ingresso, um bilhete para você entrar para aquela festa. Está lá 1 Pedro falando disso. Então eu quero dizer mais uma coisa a vocês. Nós falamos que vamos receber lá no reino de Deus uma pedra branca, né? Novo nome, coisa linda. Essa pedra vai ser dada apenas e tão somente a quem ouvir a frase: vinde benditos de meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado. Aquele homem, aquela mulher que teve o seu pecado perdoado, que teve a sua vida transformada, que teve a sua vida trazida para a presença de Deus, seus pecados lavados pelo sangue de Jesus, recebem a pedra branca. Aqueles que eram escravos do pecado foram libertos, já não estão mais debaixo do jugo de Satanás, não permitem que o diabo venha fazer ninho na igreja, não permitem que o diabo faça ninho na sua casa, estão libertos do peso e da ação de Satanás, já sabem dizer não quando ele diz sim, já sabem dizer não vou quando ele diz vá, já sabem dizer não faço quando ele diz faço. Libertos, receberão uma pedra branca. Seu nome vai mudar. Mudando o nome, mudam-se as situações. Você será vencedor. Receberá uma pedra branca por ter vencido o mundo. Jesus diz assim: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Aleluia. Por você vencer, você vai receber. E mais, vai ser o seu salvo-conduto para entrar na festa do grande rei no reino eterno de Deus. Essa carta mandada para Pérgamo, ela nos dá algumas lições que eu quero rapidamente compartilhar com vocês. Primeira lição, primeiro aprendizado que eu preciso ter. Eu preciso aprender a manter a verdadeira doutrina e fundamentos de nossa fé e de nossa história. Pérgamo perdeu isso. Ao se tornar ecumênica, perdeu isso. Ao se tornar idólatra, perdeu isso. Nós precisamos manter isso. Outra lição que eu aprendo é aprender a testificar que é obra de Deus e o que é obra do inimigo. Aprender a identificar o que é obra de Deus, o que é obra do inimigo. Se houver confusão nisso, certamente, nós vamos correr um risco sério de nos afastar da verdadeira palavra do Senhor. Tem um ditado antigo que diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Às vezes é bonito, mas não é de Deus. Na minha adolescência, eu vi muito se falar e se cantar músicas de Elvis Presley, tanto na igreja quanto fora dela. E se dizia o seguinte: ele era crente, cantava extremamente bem, louvava a Deus. E aí, pegaram algumas das suas músicas, trouxeram para a igreja e colocaram letras evangélicas, dizendo que estavam fazendo versões. E cantaram músicas feitas por Elvis, talvez em momentos sérios de uso de entorpecentes. Trouxeram para a igreja. Cantores modernos têm pego músicas de cantores famosos lá de fora, trazido para cá, colocam uma letra pretensamente evangélica,
Oh, que bênção! Meu irmão, aprenda a identificar o que é de Deus e o que não é. Aprenda a identificar o que é de Deus e o que não é. Você não precisa ir para o templo de Salomão para ser abençoado. Basta você vir para o templo do Davizão ser abençoado. Você não precisa mergulhar nas águas do Rio Jordão para ser batizado. Há um batistério aqui. Mergulhe aqui e ser batizado. Ah, mas agora é moda. Esquece a moda. Lembra de Jesus. Ah, mas todo mundo faz. Você não está no mundo. Você é de Cristo. A igreja de Pérgamo me ensina a identificar onde está o trono do capeta, onde está o trono de Satanás, e não me atrever a me associar a ele, trazendo-o para dentro. Pensa nisso. Talvez a gente não consiga tudo, mas Deus vai nos dar graça para que nós entendamos o máximo possível disso tudo. Irmão, o que se faz lá no centro espírita, não precisa fazer aqui. Para que dar passe aqui se eles dão lá? Deixa eles darem lá. Mas o diabo gosta de imitar as coisas de Deus. Nós é que temos imitado coisas deles. E me permitam ser um pouco mais drástico. Muitas das coisas que nós temos visto no nosso meio são coisas que são feitas lá normalmente. Nós trouxemos as pessoas de lá, e me desculpem, demos o púlpito a eles, e eles trouxeram para nós as coisas que fazem lá, e nós fazemos aqui dentro. E achamos bonito, e é o Espírito de Deus, e rodamos e pulamos, e mão para trás, e tudo, e de repente é o demônio entrando na nossa vida. A obra do Espírito Santo é limpa, linda, aleluia. Quando eles recebem o poder do Espírito Santo lá no cenáculo, eles recebem línguas repartidas como de fogo, eles sentem um vento, e eles não saem se jogando no chão, não, eles não saem se espaldando no chão, não, eles começam a falar em línguas, falando da glória de Deus para as pessoas. Abra a tua boca e fala em línguas. Abre a tua boca e glorifica a Deus, porque a obra de Deus é linda, é limpa. Eu não preciso de coisas que eu vejo lá fora. Há um missionário aí. Me deem mais 2 minutos. Há um missionário aí. Um programa de televisão e tudo, usa um quipá, parecendo uma chupeta infantil na cabeça. Coisa ridícula. Veste-se todo de branco. E diz que ele é separado por Deus. Segundo me consta, é homossexual. E vendo uma pregação dele esses dias, eu fiquei horrorizado ao ouvi-lo dizer que no dia de Pentecostes, os irmãos rolavam no chão como cobras, cheios do poder. Ora, quem está cheio do poder, levanta a mão e glorifica a Deus. Ora, quem está cheio do poder, fala em línguas estranhas das maravilhas de Deus. Eu tenho andado em várias igrejas, vários convites, e de repente, eu tenho visto igrejas que as pessoas têm atitudes infantis em nome do Espírito de Deus, e não é nada disso. Temos que aprender a dividir, a identificar o que é de Deus e o que não é. Precisamos aprender a identificar o que vem do céu e o que vem do inferno. Precisamos aprender a identificar. A igreja de Pérgamo nos ensina isso. Aprenda a descobrir onde está o trono de Satanás. E se ele estiver na igreja, tira ele de lá em nome de Jesus. A outra lição que a igreja de Pérgamo me ensina a manter o testemunho de Cristo, independentemente do que ocorra. Nossas igrejas são sólidas, mesmo que os nossos pais tenham morrido. O importante não é ter a tradição humana, é ter a tradição
espiritual daqueles que nos trataram. Se Deus der graça, e Ele há de dar, dentro de 28 dias eu estarei completando 63 anos de idade. Desses 63 anos de idade, 52 são dentro da igreja. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Eu ainda hoje me lembro dos cultos de ensino do meu pastor Manuel de Lima. Quando ele pegava no pé da gente, nós que éramos jovens, das meninas que estavam conosco, porque tínhamos costumes terríveis. E eu fico às vezes me lembrando, e esses dias comentando, um tempo desse aí comentando com a minha esposa, disse, que saudade eu tenho daquele tempo. Isso não é melancolia, não. É lembrar que aquela época, quando eu ia para uma vigília, nós orávamos 2 horas, 3 horas, e o poder de Deus caía. Hoje eu não tenho vontade de ir para a vigília, porque canta, 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 canta. Parece a música lá do Martinho da Vila, canta, canta minha gente. Deixa a tristeza para lá. Não se ora, não se busca a Deus. Quanto tempo faz que você e eu não vemos um batismo no Espírito Santo? Quanto tempo faz que nós não vemos alguém se levantar em línguas na igreja, ou em profecia na igreja, profecia certa, coerente, concernente? Tenho visto às vezes, por aí, jeito de levantar lá para dizer que fala, para dizer que tem. Mas não tem nada, está vazio. A igreja de Pérgamo me ensina a fugir do ecumenismo. Esse ecumenismo hediondo, horroroso, tendencioso, pois esse ecumenismo apenas nos afasta dos propósitos bíblicos onde eu encontro a vontade de Deus. Eu não posso, vendo Pérgamo, acreditar que alguém invocando Maria esteja fazendo a coisa certa e eu esteja ao lado dele e não dizendo para ele que você está errado. Eu não posso crer num cristianismo que fabrica seus santos. Homem nenhum, senhores e senhoras, tem autoridade para fazer ninguém santo. Igreja nenhuma, uma santa nova, a igreja fez. A igreja não tem essa autoridade. Quem santifica o homem é Deus. E o santifica não para que ele seja venerado, adorado. Não. O santifica para que ele seja exemplo. Só isso. E por último, para nós encerrarmos, a igreja de Pérgamo me ensina a acreditar na recompensa de Deus aos fiéis, submissos à sua vontade. Eu quero que vocês, irmãos e irmãs, pensem nisso. Talvez pela profundidade do tema, pela profundidade do texto, pela profundidade da historicidade do texto, eu tenha falado algumas coisas que vocês não entenderam. Não tem problema. O importante é que vocês saibam que aquela carta está lá para dizer para a gente no século 21 que nós não podemos seguir aqueles exemplos. Podemos sim seguir o exemplo de Antipas. Podemos sim seguir o exemplo do anjo da igreja que está sendo reverenciado por Jesus e chamado para ouvir os recados dele. Mas não podemos fazer as mesmas obras. A igreja do Senhor Jesus Cristo é sal da terra, é luz do mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser exemplo. Exemplo de bondade, de segurança, de equilíbrio, de santidade. Porque sem santidade nós não veremos a Deus. Por favor, vamos ficar em pé.